Deus, glorificado é o teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos e todos que assistiram esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que no outro vídeo eu acabei de falar da caridade? 1 Coríntios, capítulo 13. Vejam, irmãos, que nós não estamos sendo caridosos. Eu acabei de falar sobre os excluídos, que estão dormindo nas praças, nas marquises debaixo das marquises das lojas, que batem no seu portão para pedir um bocado de comida, e que muitas vezes eu e você falamos, é preguiçoso, não luta, não merece. E para o pastor também. Nem na porta da igreja ele vai, porque a igreja não atende. E quando atende é escarnecendo, né, com aquele gesto de humilhação, é o resto da sociedade. Mal sabe que esses que Jesus se preocupa, é por eles que Jesus chora. Falta caridade, nós queremos servir a Jesus, dizemos que somos discípulos de Jesus, mas não temos caridade. Como vamos ser discípulos? É por isso que votamos nesses homens maus para nos governar e mentir para a gente e nos esfolar, nos explorar. E vender as riquezas dos nossos países para os americanos e para os outros países já desenvolvidos que só pensam também no dinheiro. Exatamente por isso. Porque não tem caridade no coração. A visão espiritual da caridade, da compaixão, não se move mais em favor dos necessitados. Mas olha o que diz a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Quando você vê o irmãozinho que você está pregando e ele levanta do banco e vai embora, e você não para o culto e corre lá na porta e pede perdão, pergunta para ele o que te incomodou, não se esforça em explicar, fazer ele entender que o que você está explicando é uma coisa e ele entendeu outra. Ao invés disso, você se apega ao desprezo e deixa ele embora e depois ainda escarnece nas suas pregações. Está faltando caridade em você, irmão. Está faltando Jesus. Você está percebendo? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Você pode ter bilionário, mas você pega uma fortuna, não, vou salvar minha alma, distribui entre os pobres. Você está fazendo caridade? Caridade é aquela que você está lá no meio dos seus amigos, confortáveis, ou até dentro da igreja, cheio de paletó, bonitinho, cheiroso, que nem eu estou aqui. Ó. Aí chega um excluído e pede um alimento, um dinheiro. Se você acha que ele vai beber, vai gastar com droga, pega ele, põe no seu carrão bonito, cheiroso, leva no supermercado, vai na casa dele, conhece, fala, eu vou te dar uma cesta, vai lá e dá. Junta os irmãos, vai lá e faça caridade. Você vai ver que seu coração vai mudar um pouco mais. Vai sentir compaixão dos pequeninos. Porque muitos também não têm entendimento. Numa família, não nasce todos. Se tiver 10 filhos, não nasce os 10 num dia só, não é mesmo? Os dedos da mão são menores, vai subindo, depois fica maior, vai descendo de novo. Um gordinho, tá aleijadinho que eu machuquei ele no trabalho. Um outro aqui, ó, gordinho, forte. Talvez tenha mais resistência que outros, mas é menor. Viu as diferenças? Quando nós não sabemos discernir isso e colocamos tudo num balaio e julgamos segundo as nossas conveniências, dá nisso que está aí o nosso país. Crente mentindo em nome de Deus. Crente desprezando os que morrem em nome do apocalipse e do fim dos tempos.
Você não sabe o que é Apocalipse, irmão. Nem o que é fim dos tempos. Estamos caminhando para os fins dos tempos. Mas se o Apocalipse bater na tua casa, você vai saber. Para esses 700 mil já bateu, que morreram. Para esses mais de 1 milhão que não foi divulgado, já bateu o Apocalipse. Ele vê nos sonhos deles fugindo das suas mãos. Sopro de vida indo embora. 18, 19 anos, 20, 30. Grandes projetos deixando de ser executados por causa da imprudência de um homem. A ira de Deus, Simão, vai se manifestar não desta forma. Será sobre todas as cabeças. Você vai ouvir lá no final da Bíblia, no Apocalipse, onde fala que o último terço final da terra vai passar pelo fogo. E o fogo queima debaixo dos nossos pés, né? O núcleo da terra é cheio de larva, né? É tão simples entender a palavra de Deus. Por que nós queremos usar a palavra de Deus para crescer na presença dos nossos irmãos, quando não somos nada na presença de Deus? Por que fazemos isso? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Está vendo? Nosso presidente nos trata com leviandade. Ele é caridoso? Julgue em você. Porque eu não vou julgar. Mas vou me defender. Porque minha vida é preciosa. E da minha família também. Defender sua casa é sua obrigação. E minha obrigação. Não é um presidente que vai decidir a minha vida. Ele pode me trazer conforto. Governar olhando para as minhas necessidades. Isso ele pode. E é dever. E quando ele não faz isso, tem que ser deposto. Isso não é julgar, irmão. Isso é confiar um cargo a alguém, quando ele não é competente para aquilo, tirar ele e colocar outro competente. Julgar é quando você julga uma nação inteira por causa de uma mentira. Lembra do kit gay? Ali já estava provando preconceito contra os nossos irmãos e irmãs homossexuais. E o Brasil tampou, jogou a culpa no Lula, no Haddad, não o elegeu e o acusou. Agora o kit gay não cola mais, né? Agora vamos fazer banheiro unissex público com portas abertas ou fechar as igrejas. Perseguir os crentes. Até quando nós, os crentes, vamos continuar acreditando nessa mentira? A impressão que dá, irmão, é que nós não queremos governo que cuida do povo, nós queremos governo que cuida do nosso próprio interesse. Eu estou na igreja, eu congrego, eu já tenho um carro, eu tenho uma casinha, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou cooperador, eu estou acima da sociedade. Certa vez veio um estrangeiro, não vou citar o nome dele porque o pai dele eu não conheço e sei que não são todos, mas matou um excluído, um pedinte, alguém que morava na rua, um morador de rua. Aí a justiça foi punir ele e falou, mas por que eu estou sendo punido se ele não tem direitos? Nem ser humano ele é. Considerou pela condição dele. Nós estamos desse jeito, irmão. Só não falamos com a boca, mas agimos. Temos essa atitude. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. A caridade se porta não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Vejam que nós exatamente estamos fazendo o contrário. Nós estamos buscando os nossos interesses.
não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. As profecias serão aniquiladas. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá no fim da humanidade. A caridade não. A caridade, se você pratica ela hoje, e quando você for para o infinito, para a eternidade, para morar com Deus, ela te acompanha. Porque Jesus diz, somente as boas obras vos acompanharão. Precisamos observar isso. Aí vamos dizer, somos crentes. E crente, nós já sabemos, o verbo é crer. Eu creio, tu crê, nós cremos, eles crerão. Não é? Então, todos podem ser crentes, até o diabo. Porque ele acredita, ele crê, tem certeza que vai levar a minha alma e a tua para morar com ele no inferno. Quando ele for condenado e descer para o lagar de fogo eterno. Viu que ele é crente? Mas quando você deixa de ser, quando você não quer ser só crente, você é crente e se preocupa em ser discípulo de Jesus, aí você vai aprender com Jesus o que ele fez. E quando você consegue fazer isso, você passa a ser servo de Deus, porque aí você vai servir a Deus naquelas coisas que ninguém quer servir. Amar o irmãozinho que está dormindo no lixo, está fedendo a lixo. Você sabe que ali existe uma alma e um espírito. O espírito que volta para Deus é a alma que Deus dará a coroa da vida eterna a ela se ele perseverar até o fim. Lembra de o rico e Lázaro? Cuidado, irmão. Talvez nós somos ricos hoje na igreja, porque temos um paletó e uma gravata. E Lázaro está lá, ó, comendo lixo. O resto da nossa comida. Azedo. Mas depois, Lázaro tem a recompensa. E eu e você vamos ter uma recompensa que nós não vamos nos agradar delas. Precisamos observar isso, irmão. Porque em parte, versículo 9, de 1 aos Coríntios, capítulo 13. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Exatamente nós. Precisamos, quando Deus vier no nosso coração, precisamos ser perfeitos. O em parte, o velho homem, será aniquilado, né? Nascerá um novo homem. Mas não é eu falar, não, porque você tem que obedecer o pastor, tem que vir na igreja, congregar e tal. Esse é o novo homem, não fuma, não bebe, não fala mal de ninguém, tudo isso você está falando certo. Mas está tão fácil falar isso que ninguém passa disso. E a Bíblia é muito mais do que isso. Ela te ensina a caminhar. Ela te ensina a andar pelos desertos da vida. Ela te molda a ser mais humano, a ter sentimentos, a se preocupar com o seu próximo. Com o próximo e com o distante. Porque quando você conhece a Deus e o amor dele, e sofre com ele quando ele sofre, Deus sofre. Você acha que Deus não está sofrendo com o sofrimento dos brasileiros e do mundo inteiro que está acontecendo no mundo? Você acha que ele não sofre? É a criação dele. É o que ele mais ama está perecendo. E eu e você somos culpados porque pegamos a palavra e direcionamos para o nosso benefício, para o nosso conforto. Nós pegamos a palavra e direcionamos para os nossos interesses. Não falamos abertamente, usamos a palavra de Deus. Você pode enganar a mim, irmão. Pode enganar o irmãozinho na igreja. Mas a Deus e a Jesus você não engana. Jesus certa vez disse assim: o homem pode enganar parte de um povo. Todo o tempo. O homem pode enganar todo o povo. Parte do tempo. Mas o homem não pode enganar todo o povo todo o tempo.
Por causa da caridade. Os que fazem a caridade, os que praticam, crescem em espírito e verdade. Cresce em entendimento, cresce em discernimento, cresce em compreensão, cresce em fidelidade, cresce em amor, cresce em tolerância, cresce em compromisso, cresce em retidão. E é por isso. E cresce na presença de Deus, porque cresce em verdade. E a mentira não sobressai, não sobrevive à verdade. Meus irmãos, pensem nos seus filhos. O bom governo é aquele que se preocupa com o seu salário, que se preocupa com a conta de água que todo mês vem, você ganha dinheiro ou não. Com a casa que você precisa morar, se você não tiver, você vai ter que pagar aluguel. Todo mês você precisa pagar. Trabalhando não. Ou então é expulso, é despejado. O bom governo se preocupa. Eu tenho orgulho de saber, meu país é tudo estudado. Meu país é capacitado. Minha nação é forte. Do que adianta uma minoria de elite andando nos carros blindados, blindando suas casas, aprisionado nos seus próprios palácios. E quando sai para a rua, sai pisoteando aqueles que fizeram a riqueza deles. Porque a elite diz assim, um pouco da elite, não, nós fizemos a riqueza, nós somos os empresários, nós produzimos, nós geramos emprego. Você é rico hoje porque você um dia usou o trabalhador para enriquecer. Um dia você pagou menos para ele, para você ganhar mais. Um dia o trabalho dele valia 1.000, você pagou 50. Outra coisa, irmão. Eu já vi muito crente fazer isso. Eu não estou falando aqui conversa dos outros, não. Eu tive exemplo, da minha presença. A diária vale 100, na minha época valia 50 reais. Uma diária mínima, né? Mas o crente pagava 30. E esfolava, arrancava o couro do trabalhador. Aí eu pergunto, por que você paga 30? Aí ele aceitou. Como foi assim? Ah, não, eu perguntei, ele falou que ganhava 30 lá no outro, então eu paguei o que ele pediu, mas ele não pediu, você perguntou. E ele, sendo honesto, falou a verdade. E você se explorou. Você percebeu que o outro explorava ele e você se aproveitou. Isso não é justo, irmão. Ele aceita trabalhar por 30 porque a condição financeira dele não permite, porque a miséria que ele está vivendo força ele a fazer isso. E quando você explora isso, você está sendo injusto. Ah, mas ele não sabe cobrar o dia dele. Paga. Porque eu fiz isso. O sócio pagava 30. Eu vou te levar em casa para ver ele no carro. Não precisava levar, que era caminho da casa dele. No meio da estrada eu dava mais 20. Por que isso aqui? É 50, não é 30. O sócio nunca ficou sabendo. Porque era outro crente. Eu não queria afrontar ele. Era um ancião. É esse tipo de crente que o Brasil está cheio. Não está nem aí com a sua dor. Desde que ele se dê bem, você fala do evangelho e paz do seu irmão. A palavra diz que você tem que saudar todos, crentes católicos, shintoístas, umbandistas, qualquer um, de qualquer crença, raça ou etnia, com a paz do Senhor Jesus. Mas nós só saudamos os irmãos. E quando descobrimos que é de outra igreja, aí até saudamos com a paz que ele sauda lá, mas de repente já começamos a relaxar. Sabe por que acontece isso? Não consideramos o outro irmão como nosso irmão, porque não congrega na mesma congregação. E sabe por que isso acontece? São gerações após gerações de pregações enganosas. Certa vez o pastor falou, a igreja não vai mudar por causa de você, e bateu isso. Vários cultos. E meu coração sempre dizia, você não vai mudar por causa de mim, você vai mudar por causa de Jesus. Não, mas a igreja tem mais de 100 anos, foi feita assim, não vai mudar. Ela foi feita perfeita? Porque se ela é perfeita, não erra em nada, não peca em nada, ela está perfeita em tudo.
Precisamos fazer uma legislação para pegar todos os crentes de todas as igrejas e trazer para essa igreja. Porque ela é perfeita, as outras são imperfeitas. Está vendo a incoerência? A falta de respeito com o próximo? Crescimento espiritual quem vê é Deus. Não é eu nem você. É Deus. Pelos nossos atos. Pelo histórico da nossa vida. E quando fugimos disso, os crentes da nossa geração, não posso falar isso porque não foi pregado isso para eles, mas para você que é líder evangélico, você precisa saber. Para de pregar pregações agressivas a pretexto de disciplinar a igreja. Você está ferindo as almas de Deus. Não são tuas, são de Deus. Outra coisa, o ministério é de Deus, não é seu. Ah, mas Paulo falou meu ministério, eu também tenho um ministério. Tem não. Se tem, seu ministério não vai entrar no céu. Porque é arrogante, prepotente, egoísta, individualista e não tem amor. Jesus diz, Pai, todos que tu confiaste em minha mão, eu cuidei com carinho. Nenhum se pereceu, mas tão somente o filho das trevas, que veio para isso, que para isso veio. Ele não falou o ministério dele, falou as almas que tu me confiaste, os homens que tu me confiaste. Delegando a Deus, respeitando o ministério que é de Deus. O ministério da salvação e do evangelho é de Deus. Nós somos apenas obreiros, pastores até o cooperador e até o membro. Se decidirmos andar segundo a palavra de Deus e praticá-la e exercitá-la, nós só seremos servos e discípulos. Nós não podemos ser julgadores, irmão. Entre o raciocínio lógico e o raciocínio incoerente do julgo, há uma diferença tão mínima que se você não souber, você ultrapassa uma linha. É por isso que o Evangelho exige que primeiro pregamos para nós, para depois pregar para os outros. Ame os teus irmãos. Se alguém sair da igreja por causa da tua pregação, se você não conseguir porque se sente envergonhado fazer em público, porque às vezes tem uns que ainda não tem crescimento espiritual para saber que isso não tem valor nenhum na presença de Deus, nem diante do povo. O homem de caráter, o verdadeiro homem, não tem vergonha de pedir perdão, nem de se humilhar quando ofende. Porque o homem, as almas, foram construídas por Deus. Elas são dotadas de ambição. Não é essa ambição pejorativa, arrogante, corrupta, não. Ambicionar coisas, querer criar. Ah, Deus criou o mundo, o planeta, o universo. Ele ambicionou criar um infinito e criou. E nós temos esses dons. O homem é dotado de liberdade, porque Deus é livre. E nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Existe um Espírito de Deus dentro de nós. Quando eu e você morrer, o Espírito volta para Deus, independente do pecado, não. A nossa alma segue para o julgamento. Mas o Espírito volta para Deus. Então, irmão, é só Ele que tem direito de dizer quem é santo, quem não é. E se olharmos para a caridade que Ele nos ensina e praticarmos, vamos ver os momentos que usamos palavras imprudentes, usando a palavra de Deus. E não vamos permitir que uma só alma saia da igreja. E não é pôr um policial lá e chicotear e prender, não é isso que eu estou falando, não. Nós vamos correr atrás dela. Nós vamos na casa dela. E se nós encontrarmos ela nua dentro da casa dela, nós vamos virar os olhos, esperar se vestir. E aquela visão vai ter que morrer na porta onde nós vimos. Porque somos servos de Deus, nós não somos escarnecedores. E se era uma alma fraca, e vimos a fraqueza dela, precisamos fazer que nem Deus faz. Deus esconde os nossos pecados. Estou falando para você esconder, traz o irmãozinho, vai para o público aí, ele é uma prostituta, ele é um adúltero, mas deixa aí, ninguém sabe. Não, pode continuar lá. Deus não está falando disso. Deus está te falando que não é teu direito escarnecer nem lançar em público as falhas alheias.
É o que eu mais tenho visto nas igrejas. Certa vez eu estava dentro de uma igreja, filmando. Aí puseram uma pregadora, está aprendendo, né? Mas eu vi que a liderança gosta desse tipo de pregador. Aí a igreja lotada, tempo de Covid, eu de máscara, os outros nenhum sem máscara. E eu já tinha vindo de vários lugares. Minha família trabalha com medicina, na saúde. Risco eminente de contaminação. Então a preocupação maior deveria ser minha, e era. Me postei na porta, sempre fugindo das pessoas para não me aproximar. Vai que eu estou contaminado e contaminar alguém. Era a minha preocupação. Mas a pregadora, imprudentemente, começou a pregar contra os homens que não entram dentro da igreja. Eu nunca vi Jesus pregar isso. Se veio até a porta, está ouvindo. Aí eu levanto a voz para ele ouvir lá na porta. Mas não vou agredi-lo. Ele chegou até a porta. Só falta um passo para entrar dentro da igreja. Por que eu vou ficar acusando ele de não vem até a porta, porque não sei o quê, não crê em Deus, não tem fé? Isso, irmão, é pequenez de pregador que não tem entendimento. Isso é preconceito contra os irmãos. Porque quem cresce em espírito de verdade sabe que o cidadão, ele já se fortaleceu até a porta da igreja. Falta agora a palavra doce da minha boca para entrar como mel na boca dele. Para ele sentir o sabor do mel da palavra de Deus. Para ele sentir prazer em entrar na igreja. Mas imprudentemente estava cometendo uma incoerência, não estava observando o momento, uma igreja lotada, a pessoa que estava filmando, que era eu. Os riscos que eu representava para a igreja. E mesmo assim pregou contra mim que estava na porta. Você acha? Eu dei glória a Deus e abençoei ela, orei por ela. Porque sei que ela não tem culpa, ela está começando. Mas todos aplaudiam, a liderança feliz com ela. Ele sente prazer quando chicoteia a igreja, se merecendo ou não. Essas nossas lideranças. E meu sonho, meu desejo de consumo é ver esses pastores pregar como Jesus pregou. Ele viu uma multidão. Sermão da montanha, Mateus capítulo 5. Tinha gente orgulhosa, arrogante, prostituta, adúltero, escravo do deus Amon, curioso, pessoas que estavam ali só para encontrar um motivo para acusar Jesus. Mas ele não usou o momento nem para escarnecer, nem para reclamar dos que estavam ali perseguindo. Bem-aventurados os limpos de corações, bem-aventurados os mansos, não é? Sermão da montanha. Ele foi exortando os irmãos a observar suas qualidades. Ele foi exortando toda aquela multidão a observar, a ver o que eles tinham de bom dentro de si. E praticar, e crescer naquilo, para as outras coisas ir mudando. Quando eu leio isso, eu imagino que os pastores deveriam fazer isso, observar Jesus. Mas parece que quanto mais alguém agride a igreja, mais pastores se apresentam daquela forma. Mais granjeia pregadores para fazer daquele tipo. Parece que vira uma moda. Todos dizem de Jesus, mas ninguém observa. Jesus diz, sede meus imitadores. Mas as pessoas preferem imitar os pastores que agridem as igrejas, os pastores que inventam mentira, que contam a historinha em volta dos discípulos para depois fazer uma revelação medíocre ali. Talvez nem a revelação. Do que descer no vale da humildade. E entre os humildes, comer o livrinho doce e compartilhar com o irmão que necessita. Lembra, irmão? Se alguém chegou até a porta da igreja, só falta um passo para ele entrar. Não é para você expulsar nem escarnecer. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Clique no canal Carlos Trindade. Ative o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo. Porque é meu desejo revelar-vos a palavra como Deus me permitir. Porque eu tenho certeza que depois de mim virão outros e foram melhores do que eu.
porque terão a base do que eu estou falando. E a evolução espiritual dele vai crescer muito mais do que eu já cresci. E poderão nos revelar e vamos aprender com eles. Eu desejo que outros nos ensinem a palavra, não obedecer homens. Os homens, Deus já mandou, deu uma ordem: obedeceis às potestades da terra. Mas quando alguém me mandou fazer propaganda para o Bolsonaro, e eu era consagrado a presbítero, doeu meu coração. Eu clamei a Deus: Pai, se eu não obedecer, estou desobedecendo as potestades da terra. Ele é um líder evangélico, eles são líderes evangélicos. Como, pois, Pai, eu posso fazer isso, sabendo que isso é errado? E vim, clamando, chorando, rogando a Deus com aqueles papéis na mão. Aí Deus gritou no meu coração: deixa que primeiro se cumpra a lei dos homens. A partir daquele momento, irmão, eu evangelizei. Eu fiz propaganda política daqueles candidatos do Bolsonaro no meu bairro inteiro, casa por casa. Com uma bala assim, como um raio, relâmpago. Terminei que nem vim. Eu precisava terminar rápido. Mas não fiz correndo, não. Falando com as pessoas, explicando. E agora, Deus está me provando. As pesquisas estão provando. Se cumpriu a lei dos homens, agora vai cumprir a de Deus. E se este homem que está na liderança for levantado por Deus, se Luiz Inácio Lula da Silva for um homem protegido por Deus, levantado por Deus, e achou graça na presença de Deus, nem você, pastor João, nem você, Sila Malafaia, nem você, de Macedo, nem você, quem quer que seja o maior líder mais famoso desse país, vai derrubá-lo. Sabe por quê? Porque você está lutando contra o próprio Deus. E quando terminar tudo isso, será a primeira derrota dos crentes. Lutaram pelo demônio, para pôr o demônio no poder, para mantê-lo no poder, e Deus derrotou. Mas se não se arrepender, aqueles que se arrependeram ficaram só com essa derrota. Porém, os pastores que não se arrependerem e ainda se endureceram sobre vossos corações e não se humilhar na presença de Deus e pedir perdão, aí sim vão ter uma derrota dos crentes. A segunda derrota, não. Eu estou falando a primeira porque já são humilhados por defender alguém que não merece estar lá. Que é contra Deus, que é contra Jesus, é um anticristo. É um falso profeta. Mas a próxima derrota que virá para os crentes, aí serão para todas as nações evangélicas. Justos ou não justos, todos perecemos.